Devido à cheia histórica do Rio Madeira, o Tribunal Regional Eleitoral foi alcançado pela água. Todos os servidores públicos foram trabalhar no Complexo Rio Madeira, onde pagaram aluguel para o estado de Rondônia. O Ministério Público Federal expediu recomendação ao presidente Péricles Moreira Chagas para que adotasse medida de manutenção, conservação e recuperação dos prédios públicos. Porém, segundo o Ministério Público Federal, o presidente Péricles não acatou os pedidos de providência. Essa foi uma recomendação para que a então diretoria da Corte, o presidente, os seus assessores mais diretos, tomassem conta, preservassem aquele patrimônio público. Então, a partir das enchentes de 2013, 2014, enchente do Rio Madeira, a Justiça Eleitoral teve que sair de seu edifício sede, mudando para o CPA. Acontece que, em hipótese alguma, o presidente e seus assessores poderiam deixar aquele patrimônio público, tanto predial quanto os bens que lá se encontravam, abandonados como estavam. O procurador da República conta que houve furtos no prédio sede do TRE. Acontece que, recentemente, depois do ingresso da ação judicial, nós tivemos acesso a informações, a documentos oficiais, que dão conta que, por conta do estado de abandono a que o prédio ficou relegado, aconteceram 2 furtos de cabos de energia elétrica. Esses furtos redundaram num prejuízo de mais de R$500 mil, e também desapareceram 1.750 bens materiais do patrimônio do tribunal que estavam lá nesse edifício abandonado. Esse sumiço desses bens totalizou aí mais de quase R$870 mil. Então, quer dizer, embora isso ainda não seja definitivo, esse ainda não é o prejuízo definitivo, real e concreto e efetivo, nós já temos aí, nós já imputamos a esses réus todos, inclusive ao próprio presidente Péricles, esse prejuízo ao patrimônio público, que já soma aí mais de R$1.400.000. Outra denúncia do procurador é em relação às ameaças que alguns servidores passaram por serem contra a postura do presidente Péricles. Em apenas 2 anos, uma servidora respondeu 10 processos disciplinar. O presidente Péricles não apenas exonerou essas pessoas de seus cargos, como se voltou contra elas, severamente, gravemente. Então, uma servidora, para que todos tenham uma ideia, ela tinha mais de 30 anos de serviço público, jamais tinha respondido a nenhuma sindicância ou processo disciplinar, e nesse intervalo aí de 1, 2 anos, ela respondeu a mais de 10 sindicâncias e processos disciplinares. Então, assim, ele se voltou de forma voraz contra aquelas pessoas que tentavam fazer o que é certo, que é proteger e defender o interesse público. Segundo o MPF, caso seja comprovadas as denúncias, haverá penalidades a serem cumpridas. A ação de improbidade já está em curso, é uma ação vigorosa, uma ação gravíssima, e ela possui penas muito severas. Então, eles podem, se condenados forem, perder os cargos públicos, podem ter seus direitos políticos suspensos, podem ser condenados a devolver ressarcir todo esse prejuízo ao erário, podem ser proibidos de contratar com o poder público, podem pagar multa e etc. Então, é uma ação muito vigorosa, é uma ação muito grave, mas que é compatível com a gravidade dos fatos. Então, um presidente de tribunal não pode, de forma alguma, relegar dessa forma um prédio com uma importância histórica tão relevante como era e como é o edifício da Justiça Eleitoral. E ainda que não tivesse relevância histórica nenhuma, é patrimônio público, é direito e dinheiro de todos nós investido ali. Então, o que se espera minimamente de um gestor público é que ele cuide do patrimônio público. E isso claramente não foi feito. O Ministério Público Federal está acompanhando o caso com atenção e vai velar para que todos os prejuízos materiais em decorrência das ações dos réus sejam ressarcidos por eles.